A fé em Deus, ela não está presa à nossa vida, ao tempo. Deus não é um ser temporal. Ele é. Essa coisa das pessoas dizerem, eu tenho sim fé em Deus, mas você sabe do que Deus gosta? Você já perguntou para Ele quais são os teus planos, os planos dele? Porque normalmente a gente murmura bastante a respeito de tantas coisas, mas a gente nunca, mesmo afirmando que tem fé em Deus, a gente não busca saber dele, o que é o melhor para as nossas vidas. Não é? Impressionante, Não é Ave Maria, mas é infinito, usado amor de Deus. Ouvi deixar 99 só pra mim. Chega, corta. Corta. Bom, a gente hoje vai falar de um assunto muito importante, de uma palavra tão pequena e com um significado tão grande. Falar de fé é simplesmente falar das experiências que vivemos todos os dias, porque fé é isso, é viver todos os dias uma experiência de crer naquilo que não se vê, mas naquilo que se vive efetivamente. Por isso nosso cenário hoje está todo montado, rodeado de fé. Não fé somente na estrutura que a gente montou, mas fé que realmente de tudo que nós vamos falar aqui, hoje vai poder tocar você que está aí do outro lado e pensar como anda a sua vida de fé. Para isso, eu convidei uma amiga do meu coração, uma amiga de fé, uma amiga de uma jornada linda que Jesus proporcionou, que eu pudesse viver de um lado de uma pessoa que tem sido minha companheira, tem sido minha amiga, tem sido minha aconselhadora, mas que o mais importante de todas as coisas, ela tem andado comigo uma linda jornada de fé. E eu convidei nada mais, nada menos do que minha amiga Belinha. Ai, que delícia estar aqui! A gente no tá no sofá. A gente sonhou junto esse momento, né, Foi, Rê? Belinha, foi. Eu lembro que quando a gente se conheceu, foi muito lindo ver, né, você tendo aquele passo, né, tomando aquele passo de fé em direção a alguém, ao Todo-Poderoso, né, ao Senhor. Porque a gente vê isso, né, Rê? A gente vê fé de diversas maneiras. Você mesmo me falava sobre isso, né? Você sempre foi uma pessoa de fé. Eu tinha muita fé, mas eu tinha fé em coisas. É verdade. Porque essa fé que a gente fala de, seja num projeto, num plano de carreira, num plano de vida, a gente fala que essa fé ela é temporária, né? É uma fé em algo que está preso nesse tempo. E até mesmo quando a gente se inspira em alguém, a gente também tem, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem fé na fé de alguém. E o que mais tem me marcado nesse novo caminhar, essa escolha, né, que eu fiz de recalcular a rota da minha vida num tempo e num momento que foi muito difícil, que muitas transformações aconteciam comigo, né, como pessoa, na minha casa, no meu casamento, que eu estava totalmente sem fé diante da circunstância que eu estava vivendo, né, trazendo até um pouco para o contexto do canal, que é a questão da história. Eu agora, sem querer, estou contando um pouco da minha história, né? Mas é muito bom, né, ter esse tempo para contar também um pouco da sua história. Porque sua história é uma história de fé. Né? E aí, nesse momento em específico dos últimos 4 anos, né, que foi nos últimos 3, 4 anos que eu tive a oportunidade de viver esse momento tão avassalador, onde eu fui abduzida mesmo, eu brinco que eu fui abduzida por Cristo, né? E eu precisava me apegar em alguma coisa. Naquele momento que eu tinha um convite em cima de uma mesa, de um chá que ela havia me convidado para as mulheres lá da igreja e tal. Aquele convite olhava para mim, eu olhava para ele, era uma noite fria, era um dia frio como hoje, e a gente estava numa situação muito complicada dentro da família, né? Meu marido não estava, Valdir não estava, tinha ido viajar, e eu estava sozinha, e eu estava ali, o convite olhando para mim, eu olhando para ele, eu falo, vou, não vou, fui.
não foi com pessoas, não foi diante de pessoas, foi diante de pessoas, com pessoas sendo usadas como meio, né? Através de pessoas, através de Patrícia, que é uma pessoa que eu amo muito, a gente ama muito, né? É pela verdade, mulher Patrícia que ela Bezerra, a sem mulher dúvida. que ela representa, né? Ela é uma mulher de fé. É uma mulher de fé e eu fui Fé em gerada. Deus. E eu fui gerada, né? Fui gerada ali naquele momento. E eu me lembro que foi gerada através de um abraço, né? Mesmo assim, um abraço fraterno, um abraço caloroso que curou, né? Que curou, que eu naquele momento eu disse, assim, literalmente Deus usou o abraço dela como se fosse o abraço dele mesmo comigo, assim. E assim, eu aprendi na prática mesmo. Quando você coloca a Deus sobre todas as coisas na sua vida, todas, mas assim, Deus e o resto. Todas as outras vão sendo acrescentadas. E o melhor, você aprende pela fé. Mas você tocou num ponto interessante. A grande diferença entre a fé em que e a fé em quem e a fé temporal. Temporal porque é uma fé guiada e firmada em coisas deste mundo, né? Um grande filósofo, um grande... uma pessoa muito boa que me inspirou, né? Uma pessoa que faz bastante caridade, mas ela é uma pessoa, ela é humana, ela é temporal, portanto, ela nasce, cresce, envelhece e morre. E a fé viva, a fé em quem e naquele que é todas as coisas, ela é uma fé perene, é para sempre. E a fé, ela não é medida. Ela não é em peso, né? Ela não é em quantidade. A fé é em tamanho, né? Então, assim, qual o tamanho da nossa fé, né? Você viveu uma experiência de fé muito grande que eu sei, trazendo para o contexto agora a sua história de vida, né? Que você era uma menina jovem, que aí eu quero que você conte, porque eu acho que é uma história muito forte, né? De um momento da sua vida, da vida do Rodrigo, como um casal jovem, que foi muito marcante, né? E eu acho que a fé aí, nesse momento, foi quando vocês realmente puderam, né, exercitar a fé mesmo, né? A gente malhou a fé. Me casei com 19 anos. Esse ano, para a glória de Deus, a gente completa 21 anos de casados, eu e o Rodrigo. A gente tem um filho de quase 19 anos, perfeito, lindo, a cara do pai. Foi emocionante, mas com 36 horas de vida na maternidade, Rei, ele apresentou alguns sinais de infecção e eu me lembro que pela madrugada ele chorando bastante, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi ali que realmente eu tive que exercitar a minha fé, viver a minha fé. O tamanho da fé. O tamanho da fé. E ela foi provada naquele tempo, porque eu tinha que escolher entre a circunstância, entre me apoiar no diagnóstico e entre a palavra de Deus. E eu fiquei com a palavra de Deus. Então eu vivo uma fé viva. Eu vivo com Jesus. Eu tenho um estilo de vida diferente. Eu não gosto de dizer que é religioso. E é por isso que naquela época eu fui resgatando essas promessas. A promessa de Jeremias mesmo diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Busca-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então naquele dia eu me lembrei dessas promessas. Todos vinham me dizer, olha, sequelas, olha, muita chance de ter sequela. A meningite pode ocasionar uma necessidade de ser implantado um dreno nas cavidades cerebrais. Isso traz um transtorno. Olha, pode ser que ele não ouça, pode ser que ele não ande no tempo certo, pode ser que ele tenha problemas na fala, de cognição. E a palavra de Deus, o que dizia? Né? Eu lembro que o Rodrigo buscava em Deus nessa época, nesse dia da nossa grande dor, como casal, como pais, como seres humanos, né, como indivíduo, uma palavra para esse tempo. E foi lá em Salmo 107, 19.
que o salmista escreve assim: no dia da minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele enviou a sua palavra e me sarou daquilo que me era mortal. E aí o Salmo 119 afirma isso por 4 vezes em várias circunstâncias, várias. Só que nessa circunstância do versículo 19 era uma doença mortal. E todos os dias a gente era alertado sobre isso lá. O quadro do Daniel só piorava. A gente passou por diversas fases na UTI. O que era para ser tratado em 15 dias teve que ser tratado em 40. Mas nesse tempo, Deus forjou a nossa fé, firmou a nossa fé. Eu acho que a gente tem que exercitar. Sem dúvida. E aí eu tenho vivido e experimentado tanto dessa fé, né? E eu falo, como que eu posso impactar o outro com a minha fé? Eu descobri isso daqui, e isso daqui para mim tem sido uma ferramenta na minha vida. O que é isso, Rê? Isso aqui é um grão de mostarda. Ai, que lindo! Né? E o grão de mostarda, ele é tão pequeno, e Deus tem tocado muito meu coração com relação a isso. Porque às vezes a gente quer dizer para uma pessoa alguma coisa no momento difícil da vida dela. E a gente às vezes não sabe o que dizer. A palavra de Deus diz que se eu tiver uma fé desse tamanho, ela pode mover uma montanha. Que dirá as outras coisas que Ele tanto tem para fazer nas nossas vidas. Sem dúvida. Né? A gente não pode ter vergonha de declarar Cristo em nossas vidas. A gente não pode ter vergonha de declarar os milagres da nossa vida que Ele tem feito. A gente não precisa ter vergonha de declarar que só Ele que tem o controle de todas as coisas, que nós não temos controle de nada. Eu quero deixar muito claro, o canal No Sofá com Ela, ele não fala de religião. O canal No Sofá com Ela, ele não fala de partido político. O canal No Sofá com Ela, ele não fala de posicionamento, se a pessoa está certa ou se está errada. O canal, ele quer falar a verdade. Por isso que eu tenho cuidado de trazer pessoas, que essas pessoas vão ser pessoas que vão trazer conhecimento, vão trazer experiências, vão trazer vida, porque esse canal é um canal de história. E eu acredito sim, que a sua história ela também pode ser mudada, que a história da sua família pode ser transformada, que a história do seu casamento pode ser transformada, da sua empresa pode ser transformada, do meio que você vive pode ser transformado. Basta você se disponibilizar para ser usado como uma ferramenta, como um meio, porque nós não somos o caminho de ninguém. Ninguém é caminho de ninguém. Ninguém é o Deus de ninguém. Só existe um Deus. E se nós nos conscientizarmos que só existe um Deus e a gente se dispor a abrir a porta para Ele que está batendo na porta de todo mundo, Ele vai entrar e vai fazer morada, né, Bela? Sim. Bela, amo você. Você sabe Amiga, disso, obrigada. minha irmã, minha amiga, minha companheira, né? Uma pessoa que me ensina juntas. tanto, que dispõe tanto da sua vida, do seu amor para me ensinar tanto, viu? Estamos Obrigada, juntas. ou melhor, que divide tanto comigo aquilo que plantaram na sua vida um dia. É verdade, e essa é a minha chama. A chama que arde no meu coração é trazer esse amor de Deus que um dia me alcançou nos melhores dias, nos piores dias, em tantos e tantos milagres que a gente vai compartilhar, né? Amém. E poder, sim, transmitir para as pessoas que Deus tem chamado pelo mundo, né? E Deus te chamou. Amém. E eu louvo a Ele pelo presente que você é na minha vida. Amém. Agradeço demais a Deus pelo presente que você é para mim. Obrigada. E a gente vai usar esse canal, né? Sim, para a glória de Deus. Pra gente amar muitas pessoas. Muitas e muitas mulheres e homens também, né? Queridos que queiram também, mas com esse propósito de exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, amo você. Obrigada, Thank viu? you. Até mais. Tchau, gente. Obrigada por esse tempo. Até mais.